Se às vezes nós nos pegamos nos queixando de algo, de alguém, de alguma situação ou da vida, a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar dicas, experiências, ideias, pesquisas, e pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então, seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live e gratidão a você que está chegando agora, gratidão a você que me acompanha nas lives já há algum tempo, ou me acompanha também através dos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é queixas. Como lidar? Todos nós temos o dom de poder utilizar da nossa voz, mas quando nós utilizamos a nossa voz para nós nos queixarmos de algo, nós poderíamos comparar isso com uma lâmpada valiosa sendo jogada no lixo, porque a lâmpada pode ser usada para iluminar, mas se ela for jogada no lixo, não vai ter utilidade alguma. E quando nós reclamamos de algo e não tomamos uma ação para resolver, seria como se nós estivéssemos jogando fora as nossas palavras, que não serviriam para nada também. E quando nós reclamamos de algo, nós estamos reforçando aquele mal, porque podemos entender que reclamar, a palavra reclamar vem de reclamar, ou seja, clamar de novo. Nós vamos reforçando aquele mal. E se nós realmente temos confiança em Deus e confiança no universo, sabemos que eles não erram. E se nós estamos passando por alguma experiência que não estamos gostando, podemos compreender que aquilo não está acontecendo por acaso. E quando nós nos queixamos da situação, no fundo, nós estamos nos revoltando contra os desígnios de Deus e do universo com relação a nós. Porque se nós estamos envolvidos em um cenário na nossa trajetória de vida, este cenário tem algo útil para nós, tem algo útil para nos ensinar, tem algum ensinamento embutido naquela situação. Vou contar um caso que aconteceu comigo, que eu fazia trabalho voluntário em um hospital, porque eu fazia trabalho voluntário visitando pacientes, visitando também os familiares e acompanhantes que estavam juntos com aquele paciente ou aquela paciente. Então, quando eu cheguei a um determinado quarto, depois de eu me apresentar e pedir licença, eu comecei a conversar com os familiares. E eu soube que a senhora que estava no leito do hospital estava nos seus últimos momentos de vida. Eu perguntei assim, como que estava a relação deles com relação a Deus. E a filha, com um olhar muito triste pela partida da mãe, disse que estava muito revoltada com Deus, porque ele estava levando a mãe dela. Eu perguntei para ela qual era o tamanho de Deus para ela. E ela respondeu assim, do seu tamanho, do dela, do dele. Aí quando eu falei para ela, mas Deus não pode ser do meu tamanho, que eu sou muito pequeno. Expliquei que Deus que criou a todos nós, criou o planeta, criou o universo, teria que ser algo maior que tudo aquilo. E depois eu perguntei no que eles acreditavam que aconteciam com a pessoa depois que ela falecesse. Ela me disse que a pessoa se encontraria com as outras pessoas que já se foram. Então, aproveitando esta fala dela, com base nessa fala, eu completei e perguntei assim: será que ela não está se despedindo de vocês e se reencontrando com as pessoas que estão esperando lá do outro lado? Nesse momento, ela abriu um sorriso e o semblante dela mudou. E ela disse assim: eu não tinha pensado dessa forma. E eu percebi que ela
e os familiares sentiram um alívio ao perceberem aquilo. Então, quando nós vemos apenas o problema, nós não conseguimos enxergar o todo. Nesse caso, estava sendo visto apenas o falecimento da mãe, o falecimento da senhora, do ponto de vista deles, mas não estavam tendo uma visão mais ampla da perspectiva da vida, da perspectiva da própria mãe. E quando puderam perceber essa visão mais panorâmica, percebi que aquela revolta com Deus tinha desaparecido. E muitas vezes nos revoltamos com Deus porque nós colocamos Deus do nosso tamanho, da forma humana e com os mesmos atributos humanos. Mas na Bíblia nós vamos encontrar aquela frase que diz assim: Deus é espírito e é necessário que ele seja adorado em espírito e em verdade. E essa forma de ver a vida nos alivia também dos nossos sofrimentos emocionais. Ângela Farias escreveu: Boa noite, amigo Hugo. Muitas bênçãos em sua vida. Muito obrigada, minha amiga Ângela. Muitas bênçãos na sua vida também e na vida de todos que estão me acompanhando aqui na live ou assistindo o vídeo gravado. Jaqueline Moura escreveu: Boa noite, senhor Hugo. Gratidão pelos vídeos que nos ajudam muito. Muito obrigado, Jaqueline. Boa noite para você. Mas não precisa me chamar de senhor, não. Pode me chamar de você mesmo. Mas obrigado, Jaqueline. Obrigado por suas palavras. Eu fico feliz que o conteúdo o conteúdo dos vídeos tem te ajudado muito. Muito bacana. Então, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então, quando nós vemos algo que nós não gostamos, ao invés de reclamarmos ou de queixarmos daquilo, nós podemos usar da nossa voz para procurar fazer o bem, sem precisar reforçar e sem precisar estender aquele mal. Porque quando nós repetimos alguma reclamação, nós estamos estendendo esse mal para quem está nos ouvindo. E conforme nós continuamos reclamando, e as pessoas que ouviram essa reclamação continuam compartilhando com outras pessoas, isso vai repercutindo como uma onda, até onde nós não sabemos. Nós sabemos que tudo o que nós produzimos volta para nós enriquecidas com outras energias de mesmo teor, tanto para o bem quanto para o mal. Então, através da nossa voz, nós podemos usar de palavras para levar esperança para alguém, para acalentar alguma pessoa que está em sofrimento. E quando vemos situações onde existe apenas a censura, apenas o pessimismo, procuremos levar algum auxílio. Então, sempre procuremos olhar o lado positivo de uma situação, para que nós possamos contribuir para melhorar a situação, enquanto que a queixa, ela vai ajudar a piorar a situação. E quando nós não pudermos fazer algo diante de algum mal, nós possamos nos calar, pensar no bem e orar. Assim como a semente renova a terra em silêncio. Assim como uma gota de medicamento reajusta em silêncio o corpo físico. E sempre, antes de nós nos queixarmos de alguém, procuremos consultar a nós mesmos para saber se nós não estaríamos fazendo a mesma coisa ou algo pior se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa que nós iríamos nos queixar. Eu costumo repetir aquela frase de Newton Bonder, do rabino Newton Bonder. Ele diz assim: quando for criticar alguém, se inclua na crítica. E esse tipo de pensamento já me fez ficar calado em muitas situações, mas ainda escorrego quando eu não estou me vigiando. Mas isso tudo é um exercício. Quanto mais nós exercitamos, mais nós ficamos afinados com essa situação e evitamos ou diminuímos a quantidade de queixas.
Então, diante de alguma situação ou de alguma pessoa a quem vamos nos queixar, procuremos refletir sobre o lado positivo. Então, como eu comentei, isso é um exercício. E quanto mais nós repetimos esse exercício, mais natural vai ser a nossa forma de ver as coisas e menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. A Jaqueline Moura escreveu: Ok, amigo Hugo, que Deus continue abençoando sua vida. É chuva de bênçãos. Muito obrigado pelo carinho, Jaqueline. Obrigado pelas palavras. Quando nós nos queixamos, estamos exteriorizando os nossos conteúdos interiores. Estamos queixando, julgando com base no que nós temos dentro de nós. Quando vemos alguma coisa ruim, significa que temos conhecimento de causa desse algo ruim dentro de nós. Quando vemos alguma coisa boa ou alguma coisa bela, significa que nós temos essa beleza dentro de nós. Não é assim quando uma pessoa está triste, ela tem mais dificuldades de ver as coisas boas da vida. Enquanto que quando uma pessoa está alegre, ela tem mais facilidade para ver as belezas da vida. Isso não acontece com a gente. Quando nós estamos tristes, é mais difícil nós vermos as belezas da vida. Mas quando nós estamos alegres, tudo parece bonito para nós. Existe aquela frase de Carl Gustav Jung, que ele diz assim: até nós nos tornarmos mais conscientes, os nossos conteúdos interiores, as nossas sombras, o nosso inconsciente, eles vão continuar dirigindo a nossa vida. E nós vamos continuar chamando isso de destino. Então, se nós vermos alguém tomando uma atitude incorreta com relação a outra pessoa, procuremos não exagerar na culpa. E diz aquele dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto, ou distorce até a informação. Existe até aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Aquela brincadeira onde uma pessoa fala no ouvido da outra pessoa alguma frase e a outra pessoa vai passando de boca para ouvido até chegar na última pessoa da fila. E a última pessoa da fila repete o que ela entendeu. E geralmente, quando a pessoa repete o que ela entendeu, está muito diferente do que foi iniciado naquele telefone sem fio. Então, o começo daquela frase, o começo daquela brincadeira começa com uma frase e no final aquela frase muitas vezes está distorcida. Então, por isso precisamos tomar cuidado. Quem conta um conto aumenta um ponto ou distorce aquela informação. Vale a pena também nós pararmos para refletir sobre quantas vezes nós não tomamos atitudes incorretas com relação às outras pessoas também. E essa reflexão vai nos transformar, ou vai transformar o nosso sentimento de revolta em sentimento de empatia, a partir do momento que nós percebemos que, assim como aquela outra pessoa está errando, nós também podemos errar, ou nós erramos no passado. Então, aquele sentimento de revolta se transforma em sentimento de empatia. E o sentimento de empatia pode nos levar a um sentimento de compaixão. Quando nós atingimos o nível de empatia, podemos ver que aquilo poderia estar acontecendo conosco, ou nós poderíamos estar naquela mesma situação. Isso é empatia. Só que quando nós chegamos no nível de compaixão, tomamos alguma ação para ajudar aquela outra pessoa. Então, a diferença entre empatia e compaixão é que na compaixão nós percebemos que aquilo poderia estar acontecendo conosco e nós tomamos uma ação para ajudar. Então, assim como as coisas que nós vemos que não nos agradam poderiam também estar acontecendo conosco, e da mesma forma também que quando nós fomos desculpados em situações em que nós tomamos uma atitude incorreta, nós possamos também, da nossa parte, fazer o mesmo, desculpar aquela outra pessoa que está incorrendo em algo que nós não estamos gostando.
ao invés de nós ficarmos reclamando, né? Porque a reclamação não vai ajudar em nada. E sim, a compaixão pode fazer com que nós ajudemos a pessoa a melhorar aquela situação. E a Mari Matos escreveu: meu filho mais velho faleceu aos 20 anos, um jovem que não tinha vícios, já estava com a vida financeira organizada e o casamento marcado. Nunca senti tanta revolta e dor. Foi algo que literalmente me levou ao pior estágio que um ser humano possa chegar em relação à dor. Como Deus pôde fazer isso? E como eu poderia seguir em casa sem meu filho? E isso só foi o início de muitas dores que tive que passar, mas nenhuma delas me devastou tanto como a partida do meu filho. Hoje, 11 anos depois, entendo o propósito de Deus. Olha que bacana esse compartilhamento de experiência que você colocou aqui, Mari. Muito bacana. Que muitas vezes, quando acontece alguma coisa, naquele momento, às vezes, nós não percebemos o motivo. Mas depois de algum tempo, quando nós começamos a ver o sentido daquilo num contexto maior, nós conseguimos entender o propósito de Deus, como você comentou aqui. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência aqui conosco, Mari. Muito bacana essa sua experiência. Então, a partir do momento que nós entendemos o propósito de Deus, aquele sofrimento ele vai passando, vai se diluindo, ou mesmo aquele sofrimento deixa de existir. A saudade vai continuar, que é bastante natural, mas o sofrimento ele deixa de existir. E espero que isso tenha acontecido com você também, Matos, ou Mari Matos. Mas muito obrigado por compartilhar sua experiência. A minha mãe escreveu aqui: boa noite, Hugo, e a todos. Abençoada noite para todos e para todas. Muito obrigado, mãe. Boa noite também para a mãe, boa noite a todos e boa noite a todas. Então, se alguém nos ofender, procuremos não agir da mesma forma e com o mesmo tom, porque a reação mais imediata é reagir para nos defender, ou dar o troco na mesma moeda. Mas, em geral, quando nós damos um troco numa dose maior ainda. Então, precisamos tomar cuidado com isso, com as nossas reações. Então, que nós possamos fazer o exercício de refletir das vezes em que nós agimos da mesma forma com os outros. E também porque se nós ofendemos o ofensor da mesma forma que o ofensor nos ofendeu, nós não estamos sendo diferentes do ofensor. Então, em qualquer conversa ou círculo de conversa, se formos induzidos a analisar ou induzidos a julgar alguém, procuremos analisar primeiro a nós mesmos, se nós não teríamos praticado a mesma coisa ou algo pior, se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa. Então, é importante que, se nós queixamos de alguém, faz sentido dizer que nós deveríamos estar fazendo algo melhor? Então, isso é um ponto para que nós possamos refletir. Regina Borges escreveu aqui: boa noite, Hugo. Porque às vezes não conseguimos nos desvencilhar do passado, mesmo sendo muito sofrido? Olha, muito obrigado pela sua pergunta, Regina. Essa questão de nós não conseguirmos nos desvencilhar do passado, que sempre quando tem algo que acontece lá no passado e nós ficamos sofrendo com aquilo, é importante nós buscarmos qual foi o aprendizado que aquela experiência nos trouxe além do sofrimento. Porque junto com uma experiência que nos traz sofrimento, tem um ensinamento embutido naquilo. E quando nós conseguimos entender qual é o ensinamento que aquilo trouxe para nós, nós deixamos de ter esse sofrimento. Aquele sofrimento passa a ser ensinamento, passa a ser aprendizado e nós nos tornamos pessoas mais sábias. Então, sempre quando tem alguma coisa que nos incomoda, que aconteceu lá no passado, procuremos parar para refletir sobre o que aquilo representou para nós, para o nosso aprendizado, o que nós pudemos aprender com aquilo. Então, geralmente, quando nós conseguimos parar para refletir com esse ponto de vista, nós conseguimos compreender
o porquê aquilo aconteceu na nossa vida. E não só aquilo, mas também conectar todas as outras experiências que nós tivemos, somando aquela experiência dolorida também. Quando nós somamos tudo, nós conseguimos compreender quais foram as experiências que foram importantes para que trouxessem esse nível de experiência para nós e esse nível de conhecimento que nós temos e essa sabedoria que nós temos hoje. Porque se nós não tivéssemos passado por experiências dolorosas, nós não teríamos aprendido certos ensinamentos que a vida quis nos mostrar. Espero que, através dessa fala, através dessa reflexão, possa ter te ajudado um pouco, Regina. Mas, às vezes, a resposta não vem na hora. A resposta vem quando nós conseguimos serenar a nossa mente. Então, procuremos serenar a nossa mente e refletir sobre essa experiência, que a resposta normalmente vem. Mas obrigado pela sua pergunta, Regina. Espero ter conseguido ajudar. A Terezinha Silva escreveu: linda mensagem para essa noite, gostei. Obrigado, Terezinha. A Regina Borges escreveu aqui: entendi, Hugo, perfeitamente. Tudo é aprendizado na vida. Gratidão. Vou pensar dessa forma. Obrigada. Obrigada a você, Regina. Muito bacana. Obrigado pelo seu comentário e pela sua pergunta também. Jânia Souza escreveu aqui: nada é em vão. Tudo que passamos, seja experiência boa ou ruim, nos ajuda a amadurecer e nos tornamos mais fortes. Exatamente, Jânia. Cada vez que nós somos submetidos a uma situação de pressão, a uma situação de dor e conseguimos superar essa situação, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais experientes. E quanto mais experientes nós nos tornamos, mais nós temos capacitação para ajudar mais pessoas. Então, quanto mais sofrimentos nós passamos, mais nós aprendemos, mais a nossa sabedoria aumenta, o nosso nível de consciência se expande cada vez mais. E dessa forma facilita também a nossa ajuda a outras pessoas. Muito obrigado pelo seu comentário também, Jânia. Muito bacana, bastante pertinente. É muito bacana você estarem aqui participando, escrevendo os comentários, colocando as dúvidas, participando aqui da live, que ajuda a enriquecer o conteúdo da live também. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo, me acompanhando aqui. Que essa energia que está sendo produzida nesta live possa se multiplicar cada vez mais para cada um de vocês que estão aqui me assistindo. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, muitas vezes, nós nos encontramos inquietos e desanimados. Começamos a fazer algo de bom para a coletividade que nos cerca e abandonamos a atividade, às vezes, logo no começo. Não mostramos a nossa persistência no trabalho do bem. Não conseguimos colocar nossa disciplina nessas atividades. E às vezes nem começamos. São aquelas atividades que ficam apenas no campo das nossas ideias e imaginações, mas nós não colocamos em prática. E às vezes queremos o resultado e nem começamos a realizar aquela atividade ainda. Eu vi um post essa semana que dizia assim, que a tarefa que demora mais para ser terminada é aquela que nem foi iniciada. Achei bem interessante essa frase. Então, para que alguma coisa possa ser terminada, ela precisa ser iniciada. Então, assim, nós ficamos mudando de uma ideia para outra, nos queixando de algo ou até reclamando das mesmas coisas. Mas não percebemos que a queixa, sem uma ação da nossa parte para resolver, vai atrasar a solução. Além disso, enquanto nós estamos nos queixando, perdemos tempo que poderíamos estar utilizando para algo produtivo. Durante uma queixa ou um pensamento de reclamação, a nossa mente produz energias de mais baixa frequência, que se sintonizam com outras energias. Agora, se nós conseguirmos serenar nossa mente, ela tende a produzir energias de frequências mais elevadas. E ao serenar a nossa mente, esse serenar a mente envolve busca por conhecimentos,
busca por autoconhecimento e também colocar em prática o que nós aprendemos. Quanto mais praticamos esse exercício de serenar a mente, melhores nós ficamos. E quando nós ficamos naquela posição em que começamos a realizar um trabalho, mas não terminamos, somos semelhantes àquele aluno quando nós ficamos naquela situação em que nós estudamos de uma forma contínua, mas não aprendemos a lição. E aí entra aquela outra frase de Carl Gustav Jung, que ele dizia assim que aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica, ou seja, o universo, que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender aquele ensinamento que o universo está querendo nos passar. Então, Carl Gustav Jung tem aquela frase que diz assim, que o que nós negamos nos domina e o que nós aceitamos nos transforma. Então, sempre quando nós temos algum sofrimento, é importante nós acolhermos aquele sofrimento, ao invés de nós tentarmos negar, nós tentarmos afastar aquele sofrimento. Procuremos acolher e ver o que aquele sofrimento tem para nos trazer de ensinamento. E a Gonçalina escreve aqui: tenho um trauma na minha vida sentimental, não consigo me relacionar com ninguém. Muito obrigado pelo seu comentário também, Gonçalina. Então, com relação a essa questão de não conseguir se relacionar com ninguém, muitas vezes esse trauma deve ter te fechado. Então, é importante, aos poucos, começar a compartilhar experiências com outras pessoas. Conforme nós vamos ajudando as outras pessoas, naturalmente a pessoa certa vai aparecer na sua vida também. Tá? Então, isso é uma questão de tempo. Mas nós não devemos ficar apegados ao trauma, apegados à dor. Porque se nós ficarmos apegados a alguma coisa, nós não vamos conseguir caminhar para frente, vamos ficar presos naquele momento, naquela situação que nos causou dor, que nos causou aquele trauma. Então é importante também buscar o ensinamento envolvido naquilo e buscar quais os aprendizados envolvidos naquele trauma. Então, tudo tem um aprendizado, e quando nós aprendemos isso, nós nos tornamos mais ricos em experiências. Então, procure continuar ajudando pessoas que naturalmente as coisas vão acontecendo na sua vida. Ok, Gonçalina? Então, muito obrigado pelo seu comentário também. Gonçalino escreveu aqui: gratidão, Hugo. Isso faz sentido. Vou me esforçar para me libertar disso. Já me libertei de algo pior e Deus me ajudou. Olha que bacana, Gonçalina. Muito obrigado por essas palavras que você colocou, por compartilhar a sua experiência aqui conosco também. Que você disse que já se libertou de algo muito pior. Então, se Deus te ajudou a te libertar de algo muito pior, e isso você considera como menos pior, então, com certeza, com a sua força de vontade, você vai conseguir superar essa situação. Então, é importante buscar sempre refletir no aprendizado embutido naquela experiência que vai nos ajudar a superar aquela dor. Isso mesmo, muito obrigado pelo comentário, Gonçalina. A Mari Matos escreveu aqui: veja o diamante como é formado. Exatamente, Mari, muito obrigado pelo seu comentário. O diamante é colocado a alta temperatura e a alta pressão. Quanto maior a temperatura e maior a pressão a qual aquela pedra é submetida, melhor fica a qualidade do diamante. Muito obrigado pelo seu comentário também, Mari. A Neuza Rodrigues escreveu aqui: boa noite, Hugo. Se eu pudesse congelar esses momentos que estou vivendo ultimamente, seria muito bom. Eu não quero melhor nem piorar minha vida. Está muito boa. Olha que bacana que você está passando por essa experiência boa, Neuza, de você estar passando por uma situação onde as coisas estão dando certo para você, que você gostaria de continuar nessa mesma situação. Então, procure sempre praticar o bem, continuar praticando o bem, continuar ajudando as outras pessoas, aproveitando essa boa situação, que a tendência é continuar. É lógico que a vida não vai ser assim o tempo todo. Em algum momento vai aparecer alguma coisa que vai atrapalhar esse bem-estar, mas isso vai ser útil para mais um aprendizado, para que nós possamos sempre
pular de um patamar para outro. Então, para passar de um patamar para outro patamar de consciência ou patamar de competência, nós precisamos passar por alguma situação de dor. Então, se nós estivermos sempre no mesmo patamar, nós não vamos crescer. Quanto mais nós crescemos, mais ampliamos a nossa consciência e mais longe nós conseguimos enxergar. Maior vai ser a nossa visão panorâmica também. Mas parabéns por você estar passando por um bom momento, Neuza. Muito bacana. Muito obrigado por compartilhar sua experiência também. Então, quando nós ficamos inquietos e desanimados, demonstra que nós ainda não conseguimos encontrar o sentido da nossa vida, ou não conseguimos conectar aquela experiência com o nosso sentido de vida, ou com o sentido da nossa vida. E isso nos faz ficar saltando de uma atividade para outra atividade, de atividade para outra atividade, sem finalizar o ciclo de aprendizado com nenhuma delas. Mas, muitas vezes, isso acontece porque ficamos esperando por resultados imediatos. Aí nós estamos tendo uma visão a curto prazo, uma visão mais curta, e não estamos conseguindo visualizar os resultados mais a longo prazo. Quando nós reconhecemos o nosso lugar no mundo, o nosso papel diante da coletividade, nós vivemos uma vida de uma forma mais entusiasmada, procurando realizar ações no bem de forma constante, desde aquelas pequenas tarefas até as grandes tarefas. E o mais importante é nós ficarmos monitorando a nossa vaidade, nos lembrando que aquilo que nós realizamos ou aquilo que nós criamos, na realidade, somente ocorreu porque nós tivemos a feliz oportunidade de termos sido os instrumentos divinos para realizar algo ou para criar algo. Por isso, a importância de monitorar a nossa vaidade e o nosso orgulho quando nós realizamos algo ou quando nós criamos algo. E quando nós estamos realizando o bem de forma consistente e de forma perseverante, vamos ser conduzidos por um caminho de aprendizados muito ricos. E vamos estar demonstrando para o universo que nós estamos levando aquela atividade com seriedade. E nós provavelmente já ouvimos falar que o universo conspira para que os nossos desejos se realizem. Se estamos buscando realizar o bem, o universo vai conspirar para que essas coisas aconteçam. Só que o apego vai prender essas energias. Apego a quê? Apego a um resultado rápido, queremos que aquele resultado aconteça de forma rápida, ficarmos apegados ao resultado. Quando nós ficamos apegados a algo, as energias vão ficar paradas, vão impedir que as energias circulem e que as coisas aconteçam. Então, nós devemos continuar nossa jornada sem ter o apego da conquista, porque enquanto nós estamos realizando algo, as energias estão circulando. E quando chegar o momento certo da maturação, o resultado vai aparecer de forma natural. Mas se nós ficarmos nos queixando constantemente, o universo vai entender que é aquilo que nós queremos e vai continuar apresentando aquele mesmo cenário para nós, para que nós continuemos nos queixando. Quando nos queixamos, o que nós realmente estamos lançando para o universo? Então, quando nós estamos queixando, estamos lançando energias de queixas para o universo. E aí, o que é que nós vamos receber de volta do universo? Então, talvez conheçamos alguém que vive se queixando ano após ano, repetindo as mesmas queixas, e vemos que o mesmo cenário continua na vida da pessoa, ano após ano. Agora, se nós conhecemos alguém assim, lembremos que a pessoa está refletindo algo similar que nós temos dentro de nós.
Quanto mais conhecimentos nós adquirimos e quanto mais assimilamos esse conhecimento, mais conseguimos colocar em prática tudo isso. E assim, quanto mais nós crescemos com a situação, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. Temos aqui alguns comentários. Mari Matos escreveu aqui: grata pela oportunidade de estar aprendendo com você. Vivo sozinha e esses momentos estão sendo muito importantes para mim, principalmente pelo conhecimento que estou adquirindo. Gratidão. Olha, muito obrigado por suas palavras, Mari. Muito bacana. Gratidão a você por estar me acompanhando aqui na live, por me acompanhar nos meus vídeos. Muito obrigado, Mari. Neuza Rodrigues escreveu aqui: resultado a curto prazo é decepção na certa. É verdade isso que você escreveu, Neuza. Buscar por resultado a curto prazo é decepção na certa. Que tudo leva um tempo de maturação para acontecer. Né? Nada acontece assim da noite para o dia. Tudo tem um processo. Teresa Ramos escreveu: o sofrimento parece a todos um mal, a dor que apavora. Quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz de espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Olha que bacana isso que você escreveu, essa reflexão que você pôs aqui, Teresa. Isso mesmo. Quando nós aprendemos que a dor nos liberta, que devolve a paz para o nosso espírito, nós começamos a ver a dor de um outro ponto de vista. E ela se torna menos dolorosa. E quando nós sofremos menos com aquela situação, a dor também é amenizada, né? É isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, Tereza. Neuza Rodrigues escreve aqui: nessa vida ganhamos e perdemos o tempo todo. Só precisamos aceitar a situação, entendendo ou não o tal acontecimento. É verdade, Neuza. O tempo todo é importante nós começarmos a perceber o que aquele acontecimento tem para nos ensinar. A cada minuto que nós passamos na nossa vida, acontece alguma coisa que está querendo nos ensinar algo, senão aquele minuto não estaria presente na nossa vida. Obrigado pelo comentário também, Neuza. A minha mãe escreve aqui: esses esclarecimentos nos dão profunda alegria, pois mostram a vida, não por um ângulo mais amplo, verdadeiramente justo, perfeito e belo, e que se casa perfeitamente com tudo o que experienciamos em nosso cotidiano. Eles nos dão paz, serenidade, esperança e consolo. Muito obrigado por essas palavras, mãe. São bastante reflexiva o que a mãe escreve aqui. Muito obrigado. Isso mesmo. Então, quando começamos a ver a vida de um outro ponto de vista, ela nos traz mais serenidade, nós nos tornamos mais em paz com a vida e conosco mesmos também. E aí vamos tendo mais esperanças e mais consolo na nossa vida. Isso mesmo. Muito obrigado, mãe. Então, os resultados da nossa vida não acontecem da noite para o dia. Eles têm um tempo de maturação, como eu já comentei. Eles têm um tempo para mudar de patamar, ou seja, tem um ponto em que acontece essa mudança de patamar. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa na internet e vi que o bambu chinês, ele é uma planta que aparentemente cresce de uma forma muito rápida. Porque às vezes nós até dizemos para alguma pessoa, nós falamos assim: nossa, você cresceu que nem um bambu, que a pessoa cresceu muito rapidamente, né? Então, no caso do bambu chinês, na realidade, no início, o bambu chinês, ele não cresce quase nada. Ele cresce para baixo, dezenas de metros dentro da terra, por uns 5 anos. E nós só conseguimos ver um pequeno broto se formar acima da terra. E somente a partir do 5º ano, depois do bambu fortalecer as raízes, eles crescem para cima e podem atingir até 25 metros de altura no final do 5º ano. Olha só o tanto que o bambu chinês pode crescer. Então, às vezes, nós estamos vendo apenas aquele último ano, aquele 5º ano do crescimento do bambu, mas nós não percebemos aqueles outros 5 anos que ele cresceu para baixo da terra.
Então, a natureza nos ensina, através do bambu chinês, por exemplo, que antes de ver os resultados, nós precisamos construir os nossos alicerces. E a construção dos alicerces leva um tempo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a construção de um edifício. Quanto mais alto for o edifício, mais fortalecido tem que estar os alicerces. Então, enquanto os alicerces estão sendo construídos, nós não vamos conseguir ver o resultado, que seria o edifício pronto. Então, na nossa vida, para nós construirmos algo, nós também precisamos construir os nossos alicerces. E, às vezes, isso leva um tempo maior do que nós esperamos. E, às vezes, queremos realizar coisas diferentes e resistimos em mudar algumas crenças. Nós queremos ter resultados rápidos, assim como acontece nos filmes. Nos filmes, as coisas acontecem dentro do tempo da duração daquele filme, seja um filme de 1h30, 2 horas, 3 horas, tudo acontece dentro daquele espaço de tempo. E achamos que na nossa vida as coisas acontecem da mesma forma também. Nós acabamos esquecendo que no filme tem algumas mensagens que aparecem lá na tela 10 anos antes, ou vemos 20 anos depois. Então é aquele caso que acontece conosco. Nós estamos vendo tudo o que acontece dentro de 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos, que acontece lá naquele filme, mas ele é passado dentro daquele espaço de 1h30, 2 horas ou 3 horas. E achamos que tudo acontece de forma instantânea, mas na realidade não. Teve um tempo de maturação. É o caso do 8 ou 80. Nós estamos no 8 e queremos o 80. Só que esquecemos que entre o 8 e 80 tem o 9, 10, 11, 12 e assim por diante, até chegar ao 80. E quanto mais nós amadurecemos, mais nós percebemos que tudo leva um tempo. Mas dar tempo ao tempo não significa nós ficarmos parados, nos queixando da vida, sem fazer nada. E sim, significa nós continuarmos construindo no bem, crescendo um pouco a cada dia. E nesse processo é importante nós apreciarmos a jornada, nós apreciarmos a caminhada, as etapas dessa construção de nós mesmos. E assim nós percebemos que aprendemos um pouco a cada dia. Que a cada dia nós estamos um pouco melhores do que no dia anterior. E é importante nós não ficarmos nos comparando, ou nós não ficarmos comparando o palco das outras pessoas com os nossos bastidores. Porque a jornada que cada um tem que cumprir é diferente entre cada um de nós. Porque se nós ficamos comparando, muitas vezes olhamos apenas os resultados das outras pessoas, mas esquecemos de ver a jornada de vida dela até chegar ali onde a pessoa está. A Sueli Hipólito escreve aqui: acredito que a vida não teria sentido sem as experiências que vivenciamos em nossas vidas. Olha, muito obrigado pelo seu comentário, bastante relevante, é isso mesmo. A vida não teria sentido sem essas experiências que vivenciamos na nossa vida, que nos traz aprendizados. Podemos comparar a nossa experiência de vida com um jogo de videogame. Então, imagine que nós começamos um jogo de videogame, e o jogo de videogame começa e nada acontece, do começo até o final. Que graça que aquele jogo tem? Nenhuma graça, mas não é assim mesmo? Então, na nossa vida também, para que a nossa vida possa ter algum sentido, nós precisamos passar por experiências, precisamos passar por aprendizados. E é isso mesmo que você escreveu aqui, Sueli, que a nossa vida não teria sentido sem as experiências que vivenciamos. Muito obrigado pelo comentário, Sueli. Então, dando continuidade a esse raciocínio que eu comentei, de que às vezes nós vemos os resultados das pessoas e não vemos a trajetória, tem um caso de um grande empreendedor. Atualmente ele é milionário.
Mas em 2018 ele estava vendendo água na praia de Copacabana. Acho que você já deve ter visto algum vídeo dele. O nome dele é Rick Chester. Então, hoje ele é milionário. Se olharmos para ele hoje, nós não vamos nem ter a ideia de que em 2018 ele vendia água em Copacabana. Então, ele ficou muito famoso com esse vídeo que ele foi publicado em várias mídias e circulou em várias mídias por muito tempo, onde ele falava sobre empreendedorismo como vendedor de água na praia de Copacabana. Então, Rick Chester, ele escreveu 2 livros, um deles é esse, Pega a Visão, Rick Chester. Então, eu tive a oportunidade de assistir a entrevista dele nesse final de semana, uma entrevista que foi publicada no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, é relativamente recente a entrevista. E nessa entrevista, ele conta que quando ele tinha 7 anos de idade, os colegas dele, lá da escola, comentaram que gostavam de comer carne. E ele perguntou assim: o que é carne? E os colegas riram dele. Quando ele chegou em casa, ele perguntou para a mãe: o que é carne? A mãe dele riu dele também. Mas depois ele pergunta: olha, lá na escola riram de mim porque eu perguntei o que é carne. Agora a mãe está rindo de mim porque eu estou perguntando o que é carne? E assim ele queria saber o que era carne. E aí a mãe dele explicou que carne era uma coisa que as pessoas que tinham dinheiro comiam. E aí ele perguntou para a mãe: mas como se consegue dinheiro? E a mãe respondeu: trabalhando. E aí o Rick Chester, ele falou assim: então eu vou trabalhar também para conseguir esse dinheiro e comer carne. A mãe falou: mas você só tem 7 anos de idade, ninguém vai te contratar com essa idade. E assim, nessa entrevista, ele disse que ficou sentado na calçada, ficou observando e viu um vendedor de verduras na rua, vendendo verduras com um carrinho de mão. E ele percebeu que ele entregava verdura e recebia dinheiro. Assim, depois que o vendedor fez esta transação de dar a verdura e receber o dinheiro, o Rick foi conversar com esse vendedor para entender como que funcionava esse processo. Depois ele conseguiu entender esse processo de que existia sempre alguém que plantava, tinha alguém que cuidava do dinheiro, tinha alguém que vendia. Então, assim, ele conversou com os irmãos dele, através do irmão mais velho, que já trabalhava, conseguiu fazer com que ele comprasse sementes de alface. E assim, ele plantou as sementes de alface, muito animado, né? Ele percebeu que no dia seguinte ele já ia vender aquela alface. Só que no dia seguinte não tinha alface. No outro dia não tinha alface. No outro também não tinha. Uma semana depois ainda não tinha. E aí ele disse que ele teve um aprendizado com essa plantação de alface, que a verdura leva um tempo, que tem um percurso nesse processo. Ele foi aprendendo a ter controle emocional. Até que um dia que a alface cresceu, ele conseguiu vender toda a verdura que ele tinha em um único dia. Com esse dinheiro, ele foi até o açougue e comprou carne. E quando ele chegou em casa com a carne, ele mostrou para a mãe, dizendo assim: hoje nós vamos comer carne. E a mãe disse: realmente você conseguiu atingir o objetivo. E assim o Rick Chester teve uma jornada de vida, de experiências, de vivências, de aprendizado, sempre buscando por conhecimentos, até que um dia ele ficou conhecido como vendedor de águas na praia de Copacabana. Isso com 40 anos de idade. E isso aconteceu em 2018. Então, para quem vê o Rick Chester agora milionário, não sabe o que ele passou até ele chegar ali. Então, para isso, ele conta a história dele aqui nesse livro, Pega a Visão. Então, vale a pena a leitura para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida dele ou assistir os vídeos que estão disponíveis também no YouTube. Então, sempre quando nós queremos conseguir algo, nós precisamos passar por um processo
de aprendizado, por um processo de maturação. E nessa entrevista, o entrevistador até comenta com o Rick. Ele fala assim que o que tornou Rick Chester famoso não foi aquele vídeo da água, foi toda aquela trajetória de vida dele até chegar naquele momento do vídeo da água. Então ele foi crescendo um pouco a cada dia, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência de vida, até chegar naquele momento do vídeo da água que causou, que provocou a transformação na vida dele. Então, um ponto bastante interessante para que nós possamos refletir. Então, não foi um caso pontual que causou a transformação dele, foi uma construção de uma vida até ele chegar naquele momento que foi o ponto da virada, que aconteceu a grande mudança de um patamar de consciência para um outro patamar de consciência, um patamar de competência para um outro patamar de competência. Mas todo aquele crescimento que nós estamos vendo agora não foi um crescimento que aconteceu de 2018 até agora, 2022. Foi um crescimento que foi acontecendo ao longo do ano, mas nós vimos apenas um trecho da vida dele. Assim como acontece também com as pessoas que nós admiramos. Às vezes nós admiramos alguém e nós vemos apenas os resultados daquela pessoa e não vemos toda a trajetória de experiências e sofrimentos que aquela pessoa passou até chegar aonde ela está. Então, um ponto para que nós possamos refletir, né? A Neuza Rodrigues escreveu aqui: muitas vezes, para a pessoa ser rica, não se trata de quanto ganha, mas sim de como se relaciona com o dinheiro que recebe. Olha que bacana isso que você escreveu, Neuza. Isso mesmo. Então, a pessoa rica não significa a pessoa que tem muito dinheiro, e sim como que ela se relaciona com esse dinheiro, o que ela faz com o dinheiro que ela tem. Isso que faz com que a pessoa seja rica ou não. Porque já vi até uma frase que dizia assim, que a pessoa é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. Tem muito a ver isso que você comentou, Neuza. Muito obrigado pelo seu comentário, bastante relevante. Então, sempre quando queremos obter algo, existe um processo, como o processo de construção de um edifício, onde entre o início e o término da tarefa, existem várias etapas, e cada etapa tem um desafio diferente, que vai exigir de nós perseverança, trabalho e esperança. O importante é nós usufruirmos de cada etapa dessa jornada, valorizar cada aprendizado e comemorar a cada coisa nova que nós aprendemos nessa caminhada. Se nós queremos nos transformar em uma pessoa cada vez melhor, precisamos construir um pouco a cada dia, edificando a construção através da busca constante por conhecimento, aprendizado e também ajudando o nosso próximo. E se nós queremos transformar alguém no nosso círculo de vivências, é importante nós reconhecermos que nós não conseguimos mudar ninguém sem que a pessoa queira e se disponha a essa mudança. Então, quanto mais temos esses entendimentos, tendemos a nos queixar menos das coisas, tendemos a queixar menos das situações, da vida e também das pessoas. Então é importante nós sabermos que se nós temos dificuldades de mudar a nós mesmos, como nós queremos fazer com que a outra pessoa mude sem que ela queira. Então, quanto mais nós nos tornamos pessoas melhores interiormente, com mais elevação moral e elevação espiritual, mais nós vamos conseguir ajudar as outras pessoas através do nosso exemplo e vamos ter, assim, menos sofrimentos emocionais. O Kleber Klein escreveu: parabéns, Hugo, ótima live, me ajudou muito. Muito obrigado pelo seu comentário, Kleber, muito bacana. Bacana por me acompanhar também nas lives, né? Postou aqui, gratidão. Gratidão a você, Kleber, muito bacana. A Gonçalina escreveu aqui: gratidão pelos comentários maravilhosos. Comecei a estudar terapia, pois passava por uma depressão e consegui deixar os remédios e me curar. Mas há dias que algo vem à minha mente.
mas isso demora. Comecei hoje um curso chinês que fala do Yin e do Yang. Amei as aulas. Olha que bacana, Gonçalina. Muito obrigado pelos seus comentários aqui. Quanto mais nós os conhecemos, menos vamos sofrer, né? É isso mesmo. E bacana isso que você comentou do curso chinês que fala do Yin e do Yang. O Yang e o Yin, eles se complementam, né? O claro e o escuro, o dia e a noite. Então, tudo se movimenta. O Yang e o Yin, eles demonstram que existe movimento. Então, o símbolo do Yang e o Yin são dois peixes, um virados ao contrário do outro, né? Onde tem um peixe branco com olho preto e o outro é um peixe preto com olho branco, onde os dois se complementam formando aquela bola. Muito obrigado pelo seu comentário, Gonçalina. E a Gonçalina escreve aqui, desculpe os erros de português, kkkk. Sem problemas, Gonçalina. Não tem problema nenhum aqui. Muito obrigado pelos seus comentários. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E também se teve algum ponto que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te encontrar na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um tema diferente, e espero te ver em todas essas lives. Lembrando também que todos os dias, às 7 horas da manhã, nós publicamos um vídeo bem curtinho, para que nós possamos refletir durante o dia, refletir durante a semana e refletir durante a vida. A Sueli Hipólito escreveu aqui, gratidão a você, Sueli, obrigado por estar aqui também. A Neuza Rodrigues escreveu, amei a comparação do bambu com a vida de uma pessoa bem-sucedida. Gratidão, boa noite e fica com Deus. Muito obrigado, Neuza, muito bacana isso que você comentou, que foi esse ponto aí que você amou, a comparação do bambu com a pessoa bem-sucedida. E gratidão a você também por estar me acompanhando desde o comecinho até o finalzinho aqui da live. Muito obrigado, Neuza. E a Mari Matos escreveu, gratidão a você. Muito obrigado, Mari. E Lorinha Silva também escreveu, sempre grata. Muito obrigado, Lorinha. A Gonçalina escreveu, obrigado, Hugo, que bom que te encontrei, estou muito feliz. Muito obrigado por suas palavras e pelo carinho, Gonçalina. Muito bacana, muito obrigado por você estar aqui também. Então, obrigado a todos por me acompanharem aqui no meu vídeo, acompanharem na live e espero te encontrar nos meus vídeos ou na minha live. Tem mais comentários aqui. Rita Cavalcante escreveu, muito bom esse tema. Também acho que temos mais que agradecer de que queixar-se. Isso mesmo, Rita, temos mais a agradecer do que nos queixar. Porque se nós olharmos na nossa vida, vamos perceber que nós temos mais coisas boas do que coisas ruins. Mas às vezes, quando as coisas ruins são maiores do que as coisas boas, é porque nós estamos focando nas coisas ruins. Quando nós estamos focando nas coisas ruins, aquelas coisas ruins aumentam de tamanho. Mas se nós olharmos a nossa vida e compararmos as coisas boas com as coisas ruins, nós vamos verificar que tivemos mais coisas boas do que coisas ruins. Obrigado pelo seu comentário, pela sua reflexão, Rita. Muito obrigado. E a Mari Matos escreveu aqui, durma bem. Muito obrigado, Mari. Você também, que durma bem.
Quero aproveitar e desejar uma boa noite para todos vocês, que todos possam ter uma excelente noite, uma noite tranquila, uma noite serena, reconfortante, revigorante, que possamos acordar amanhã bastante despertos, bastante revigorados, com as energias já recarregadas. E que essa noite também possa se refletir nas outras noites da semana. E aproveito também para desejar a todos uma excelente semana. Uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Opa, temos mais comentários aqui. Mari Matos escreveu: amei o aprendizado de hoje, você é especial, Deus te abençoe. Muito obrigado, Mari. Obrigado pelo seu comentário, pelo seu carinho. Deus te abençoe também. E todos nós somos especiais. Né? Muito obrigado pelo carinho, Mari. E minha mãe escreveu aqui: ótima live, Hugo, muito edificante. Gratidão por mais um aprendizado. Que a luz divina te cuide e te guie hoje e sempre. Boa noite, boa semana. Desejo a todos uma boa noite abençoada, radiante, alegres e leveza e paz. Boa noite a todos. Muito obrigado, mãe. Boa noite também. Obrigado pela mãe estar aqui desde o comecinho, me acompanhando na live e ficou também até o finalzinho, participando também da live, comentando. Então, muito obrigado, mãe. O Moisés Lotus postou um joinha. Obrigado, Moisés. Então, assim, vamos finalizando mais uma live. Então, gratidão de novo para você. Muito obrigado por você estar aqui me acompanhando até o final. Então, boa noite a todos.